Continuamos orando pela paz no Oriente Médio, por aqueles que sofrem, tanto do lado palestino, como também do lado de Israel. Mas hoje eu queria falar sobre esse grupo que em árabe nós chamamos de Harakatu al-Muqawamati al-Islamiyati, mais conhecido como o Hamas. A pergunta é: de que fonte bebe este grupo terrorista? Alguns países, alguns governos não admitem, não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Mas nós vamos observar aqui, nesse tempo que nós temos aqui, e você vai poder responder se o Hamas é ou não é um grupo terrorista. Então, compreender essa origem da ideologia do Hamas. Essa é a proposta nossa aqui. Bom, lembrando o que aconteceu com o Estado Islâmico, aonde nessa foto, por exemplo, um soldado jordaniano foi pego e foi queimado vivo e transmitido com alta qualidade pelo Estado Islâmico. Nós podemos ver aí em 2015, lá na França, aonde fizeram uma charge do profeta Maomé e houve uma retaliação. Eles invadiram ali o jornal Charlie Hebdo em 2015 e ali muitos morreram. E recentemente a entrada do Hamas ali no território ali de Israel e numa rave, e ali a gente vê as imagens, umas imagens tristes, né? Onde você vê as pessoas, os jovens correndo no deserto e sendo caçados brutalmente. A gente precisa ver que a ideologia, essa ideologia que o Hamas também segue, ela nunca foi embora. Então é mais há uma mudança no enredo, porém a ideia e a ideologia permanece a mesma. E vamos só lembrar, né? Nós estamos falando da faixa de Gaza, lembrar aí que a Palestina dentro de Israel são essas duas ilhas, né? Essa aqui, que é a faixa de Gaza, aonde você tem ele controlado pelo Hamas, e aqui você tem o a outra parte aí, né? A West Bank, onde a gente tem aí a Cisjordânia e aonde este grupo que está aqui de palestinos, eles na conversa tentam, né, ter aí a independência como um país. Mas o Hamas, a gente sabe muito bem que não tem conversa, né? Eles vêm com força e com violência dentro da sua ideologia. É interessante que quando a gente olha o artigo 8 dos princípios do Hamas, a gente já começa a ter uma ideia de qual é o espírito, a ideologia do Hamas, né? Então, Alá é o nosso objetivo, o profeta Muhammad é o nosso modelo, o Corão, que é o livro que, segundo o Islã, Deus escreveu e mandou para a Terra para ser revelado. Então, o Corão é a nossa constituição e a Jihad, que eles chamam de Guerra Santa, porém a tradução é esforço, né? Então, existem diferentes tipos de Jihad. É o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Então, aí a gente já vê essa ideologia. Uma coisa importante para nós falarmos é que quando nós colocamos aqui, é claro que o Hamas, eles são muçulmanos. Isso não quer dizer que eles representam o 1,9 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Então, isso é bom deixar claro. E existe um grupo dentro do Islã, e dizer também que esse grupo não é muçulmano, também eu não acho correto. Eu acho que eu estaria mentindo para vocês. Então, é um grupo muçulmano? Sim. Mas todos são assim? Não. Eu tenho vários amigos muçulmanos, pessoas de um caráter muito legal, pessoas assim que criam seus filhos, que têm a sua vida e que é contra também qualquer tipo de violência. Então é bom a gente deixar claro isso também. Isso não é um fenômeno novo. Isso não é um fenômeno novo. Né? A gente vê ali as Torres Gêmeas, o que aconteceu, aonde e os ideais, essa ideologia desses grupos terroristas que dentro do islamismo, de que fonte que eles bebem. Então é importante a gente
observar, né, qual a origem principal dessas barbaridades realizadas pelo Hamas e outros grupos terroristas. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. Eu queria falar sobre um personagem importante que vai ajudar a gente a responder a pergunta que foi colocada anteriormente, que foi essa aqui, ó. Qual a origem principal das barbaridades realizadas pelo Hamas e também por outros grupos terroristas, como o Al-Shabaab, como vários outros aí, né? O Estado Islâmico, o Boko Haram, e outros mais aí. Queria falar sobre o personagem, um teólogo islâmico que viveu de 1263 a 1328, conhecido como Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Vamos falar um pouquinho sobre as suas obras, o que aconteceu no seu contexto, para nós podermos entender que existe uma influência desse teólogo e dos seus escritos no terrorismo contemporâneo. Aqui está o túmulo, né, que muitas pessoas vão ali visitar o túmulo ali num cemitério lá em Damasco, né, um cemitério do sufismo, dos sufis, ali em Damasco, na Síria. Então, o Ibn Taymiyyah, ele foi um estudioso islâmico medieval sunita e trabalhava com lógica e escreveu, deixou uma quantidade de obras aí grandes, muitos tratados, muitas comentários teológicos. Ele viveu durante os tempos conturbados das invasões mongóis. Então, nós podemos ver que nesse período onde viveu Ibn Taymiyyah, houve uma invasão, os mongóis estavam dominando toda aquela região e ele testemunhou a destruição de Bagdá. Então, é interessante entender que ele vive nesse contexto. Um muçulmano que vê um povo não muçulmano, os mongóis, invadindo e conquistando a região. Então, é conhecido, essa invasão dos mongóis é conhecido como Cerco de Bagdá. Isso ocorreu aí em 1258, durou 13 dias, e, e aí a gente vê que o califato que era naquele período ali era o califato do Abbasid, ou Abbassida. E naquele momento a gente vê que há essa queda desse califato, né? Eles são vencidos. Então a gente vê, só para a gente lembrar, que esse califato abássida durou de 750 a 1258, ok? E esse califato, chamado de Al-Khilafa Al-Abbasiya, e ele foi estabelecido por descendentes de Alabas, que é tio de Maomé, né, que derrubou o califato Omíada, ou Umayyad. Então, é bom a gente se localizar na história. Então, a capital mudou-se para Bagdá, desse novo califato abásside, que é o atual Iraque, né? Bagdá se tornou um importante centro de aprendizado e cultura islâmica. É importante observar que eles consideram que esse período era o período da Era de Ouro. Então, muitas coisas na área científica, na área da saúde, muitos escritos, o Alcorão se torna muito mais divulgado, a língua árabe ela se solidifica como uma língua franca na região, muitos avanços na filosofia em várias áreas. Então é importante, existe também um legado. Ele entrou em declínio no século X, onde ele é destruído realmente pelos mongóis em 1258, okay? Liderado por Hulagu Khan. Então, o último califa desse período abássida foi Al-Mustan, e ele foi executado pelos mongóis. Então, Ibn Taymiyyah, ele vive nesse período, aonde o povo dele perde, é conquistado, né? Então, é muito importante a gente entender que o Ibn Taymiyyah, ele começa
a se opor às inovações. Na verdade, o Ibn Taymiyyah ele coloca a culpa no povo muçulmano. Vocês estão se enfraquecendo. É preciso que vocês estudem mais o Alcorão e a vida do profeta Maomé e o que ele fez. Então, é, o livro, o Alcorão e o homem, modelo, que é Maomé. Então, isso é importante a gente entender. E aí, o Ibn Taymiyyah, ele defende, então, o retorno a um Islã puro, ao Islã lá da época do profeta, sem nenhuma outra interpretação. Significa que o Alcorão deve ser interpretado literalmente e nós temos que ler ali sobre o que Maomé fez e ele vai dar um exemplo para nós. É o homem e o livro. E ele emite uma ordem chamada de fatwa, né, permitindo um jihad contra muçulmanos se eles não preservarem esta ideia do homem e o livro, se eles saírem fora da lei Sharia, né, que foi instituída ali. Então é importante observar que ele vem trazendo esse peso para a população. Ou vocês seguem o profeta e o livro do jeito que tem que seguir, como era lá atrás, ou vocês vão ser penalizados por isso. Então, isso é, era para todo mundo. Mongóis que se converteram no Islã naquela época, mas estavam ainda com um pé no Islã, um pé nas crenças dos mongóis. Então, nesse período, ele deu uma ênfase grande ao monoteísmo, chamado de Tawhid, que é a unicidade de Deus, uma unicidade absoluta. Nada pode arranhar a unicidade absoluta e matemática. Deus é um e não queiram colocar Jesus, Maria, qualquer outra coisa próxima a Deus, porque vai ser aí um pecado e você vai entrar nessa lei aí de ser penalizado. Então ele foi um crítico de abordagens filosóficas, como a lógica que ele sentia comprometer a unidade de Deus. Qualquer coisa que comprometesse a unidade de Deus, ele batia pesado. O Ibn Taymiyyah, ele influenciou, por exemplo, um teólogo islâmico chamado Muhammad ibn Abdul Wahhab. O Wahhab foi o fundador do movimento do Wahhabita. E parte desse movimento ali está na Arábia Saudita nos dias de hoje. Seus pontos de vista foram controversos na sua época. Depois que ele morreu, ele foi condenado por alguns como um cara ultra-extremista. Mas ele deixa esse legado e influencia muitas e muitas gerações de teólogos muçulmanos devotos, ok? E com mentalidades fundamentalistas. Então, o Ibn Taymiyyah foi um intelectual islâmico influente, complexo e por vezes controverso, cujas ideias ressoaram por séculos. Ele é uma figura importante para nós compreendermos o pensamento islâmico medieval e os movimentos extremistas, como os salafis, nos dias de hoje. Também o Hamas e outros grupos terroristas. Falamos sobre a ideologia do Hamas. De que fonte bebe esse grupo terrorista Hamas e outros demais grupos terroristas? Falamos de um teólogo que antecede esse que está aí na foto. Falamos do Ibn Taymiyyah, ali por volta de 1200 e pouco. Ali foi quando Ibn Taymiyyah, ele final do século XIII, início do século XIV. E Ibn Taymiyyah, ele era um extremista e ele defendia a ideia de que é o livro e o homem. Seguir literalmente o Alcorão e o que Maomé fez, o que ele pensou, o que ele agiu, né? Então é o livro e o homem. Bom, mais para frente a gente vê aí, como membro da Irmandade Muçulmana, nós não é uma proposta nossa aqui, mas eu queria destacar um outro teólogo islâmico, mais recente, é de 1906 a 1976. O nome dele é Said Qutb Ibrahim Hussein, o famoso Said Qutb. E, bom, logo de início,
Então, duas obras que eu gostaria de destacar, para aqueles que querem conhecer, eu acredito que vale a pena parar e conhecer sobre as obras do Said Qutb. Um livro que eu acho que é muito bom para aqueles que lêem inglês ou que pode traduzir aí, pega Ctrl+C, Ctrl+V e dá um Google e tem, né? E é o Said Qutb, e a origem e as origens do radicalismo islâmico, escrito por John Calvert. Esse livro é muito bom. Eu vou estar fazendo um material futuramente somente sobre os pontos principais deste livro. Mas também um comentário corânico chamado Fi Zilal al-Qur'an, Fi Zilal al-Qur'an, que é a sombra do Alcorão. Então, é um comentário com vários volumes que faz um comentário de capítulo por capítulo do Alcorão, sura por sura, ok? Então, são duas referências interessantes. Bom, o Said Qutb, ele foi um dos principais pensadores do moderno movimento islamista. Ele também, primeira ideia de que Said Qutb também era a favor das ideias de Ibn Taymiyyah. Said Qutb bebia da fonte de Ibn Taymiyyah. Embora fosse membro da Irmandade Muçulmana, as suas ideias e os seus escritos foram muito mais além do escopo dos ensinamentos tradicionais da organização da Irmandade Muçulmana, que é lá do Egito, não é isso? Então é importante entender a influência do Said Qutb. Então, sobre a sua influência sobre o pensamento jihadista, o moderno é profundo, particularmente em dois assuntos. Ele trabalha o conceito de Jahiliya e o conceito de Hakimiyya. O que é a Jahiliya? Jahiliya é um estado de ignorância de orientação divina. Algumas pessoas são ignorantes com relação às coisas de Allah. E o Hakimiyya fala sobre a soberania única de Deus. Trabalha com essa ideia do Deus soberano na mentalidade de um pensador jihadista, ok? Então, são duas linhas dos escritos que se destacam, dos escritos de Said Qutb. Então, uma obra que eu também recomendo vocês, tem em inglês também chamado Milestone, mas em árabe é Ma'alim Fil Tariq, Maalim fi Tariq. Então, Maalim fi Tariq é a ideia de é, delineia uma visão do Islã para o mundo moderno. Ele argumenta que o mundo muçulmano estava num estado de jahiliya porque havia abandonado os verdadeiros ensinamentos islâmicos. Precisamos voltar para as origens lá no tempo de Maomé. O que Maomé fez e falava e fazia tal, e também aquilo que Deus enviou para a humanidade. É o livro e o homem. É a mesma linha de pensamento daquele teólogo chamado Ibn Taymiyyah, que nós falamos anteriormente. Então, Milestone, escrito por Said al-Qutb, é uma obra que vale a pena também a gente entender. Agora, é importante ver que esta visão do Said Qutb não se aplicava apenas aos governos árabes seculares lá da sua época, mas também às sociedades muçulmanas em qualquer lugar do mundo que eles estivessem, sendo árabe ou não árabe, né? Então, sociedades que estavam se desviando dos princípios islâmicos puros. Então, um dos pontos importantes dos grupos terroristas é que eles trabalham exatamente esse conceito, que nós precisamos voltar, precisamos de um reavivamento islâmico, voltar aos princípios islâmicos puros. O que é isso? Seguir o profeta literalmente e o livro literalmente. Então, esse conceito de jahiliya, da ignorância, que uma das áreas dos escritos de Said Qutb, ele argumenta que o mundo muçulmano dos dias de hoje reverteu para um estado de ignorância pré-islâmica. Ele diz que no período antes de começar o Islã, os árabes da época, que ainda não tinha nascido, Maomé não tinha nascido, eles viviam num período de ignorância e faziam muitas coisas erradas segundo a mentalidade dele. Então, os muçulmanos de hoje, muitos deles estão se voltando, eles estão fazendo as coisas igualzinho à ignorância dos árabes do período pré-islâmico. Ele acreditava que até mesmo as chamadas sociedades muçulmanas eram chamadas de jahili, ignorantes, se não aderissem
estritamente à lei islâmica Sharia. Então, essa visão forneceu uma justificação teológica para a rebelião contra esses governos e sociedades, ou seja, ele fortaleceu esse pensamento islâmico de que a jahiliya não é boa. Ter essa mentalidade e essas ações como se fossem aquelas pessoas. Né? Então, assim, vocês precisam se reverter. Vocês estão desviados, muçulmanos. Vocês precisam voltar, reverter para seguir o livro e seguir o homem. Já o conceito de hakimiyya, da soberania, o Qutb, ele enfatizou a soberania, ele diz que a soberania pertence somente a Deus. Qualquer sistema em que os humanos façam leis é visto como um desafio à soberania divina. Então ele luta contra as leis feitas pelos homens. Na verdade, uma forte crítica com as leis dos governos ocidentais, por exemplo. Ele via ideologias seculares nacionalistas ou socialistas como anti-islâmica, porque colocam o julgamento humano acima de Deus, acima da lei divina. Então, com este raciocínio do Jahiliya e do Hakimiyya, ele fortaleceu que os grupos terroristas atuais. Se você observar todos os grupos terroristas atuantes hoje, você vai ver que eles beberam da fonte de Ibn Said Qutb e automaticamente beberam da fonte de Ibn Taymiyyah. E aí vem a jihad violenta. Então, no início da sua vida, Qutb era mais moderado, mas suas experiências, particularmente na prisão, e foi torturado, a própria prisão egípcia prendeu Ibn Taymiyyah porque ele tinha um pensamento muito radical. Então, ele começou a promover a ideia de jihad violenta contra governos e sociedades ignorantes, sociedades jahili. Então, ele influencia o Al-Qaeda, ele influencia o Hamas. Então, esses dois exemplos, a ideia de que o mundo está em um estado de ignorância e a necessidade de restabelecer normas islâmicas, pode ser vista na ênfase do Hamas em resistir às influências seculares e ocidentais e estabelecer um Estado Islâmico, um reavivamento ali em Israel. E também a gente vê a influência do Said Qutb no movimento jihadista global, né? Al-Shabaab, Boko Haram. Então, a rejeição de Qutb à influência ocidental e seu chamado para um retorno a uma forma purista de Islã ressoam com muitos grupos jihadistas modernos. A sua insistência no uso da violência como uma ferramenta legítima para alcançar esses fins foi adotada por várias entidades extremistas nos dias de hoje. Então, esse é o legado de Said Qutb. Nós, então, estamos tentando responder de onde vem a origem da ideologia dos grupos extremistas, no caso do Hamas. E nós já falamos sobre um teólogo que influencia muito os grupos extremistas hoje, um teólogo lá do período medieval, chamado Ibn Taymiyyah. Falamos das obras e do legado dele. E, basicamente, ele defendia a ideia de que as pessoas estão desviadas. Os muçulmanos daquela época precisavam, ele aconselhava que todos precisavam de um avivamento, voltar a ler o Alcorão e a seguir aquilo que Maomé fez e falava para fazer, e seguir isso de uma forma sem nenhuma interpretação, mas literal. Então, Ibn Taymiyyah, ele deixou esse legado. Mais à frente, o Said Qutb, que era um dos membros da Irmandade Muçulmana, lá no Egito. Então, o Said Qutb, ele trouxe a ideia de que, nas suas obras, de duas coisas, da soberania de Deus, e nada pode estar além daquilo que Deus fala para fazer. Então, as leis humanas, elas não devem ser seguidas, mas aquilo que Deus mandou fazer, Alá mandou fazer. E também ele falava muito sobre a jahiliya, que as pessoas viviam ignorantes,
ou seja, os muçulmanos, hoje vocês estão vivendo como os árabes do período pré-islâmico. Vocês estão vivendo no período da ignorância, fazendo coisas erradas, crendo em coisas do Ocidente, e então vocês devem seguir o que o profeta falou lá atrás e a interpretação do Alcorão literalmente, voltar para o período lá de trás, né? Então há necessidade de uma reformulação no Islã. Então o Said Qutb trabalhava essa ideia extremista. Então nós compreendemos também falando das fontes, não tem como não falar deste tripé composto pelo Alcorão, composto pelo Hadith e composto pela biografia, pela sira, pela biografia do profeta. Nós, é claro que precisaremos de um tempo maior para discutir cada um desses assuntos, porém, a gente vai trazer alguns exemplos, mas só para inicialmente você ter uma ideia, quando nós queremos, para nós entendermos o conteúdo dessas três fontes, as fontes primárias são o Alcorão e o Hadith. O que é o Alcorão? Então, Deus escreve lá no céu e manda para o profeta Maomé para que ele possa propagar os escritos, né? Ou seja, o próprio Deus escreve em língua árabe, segundo a crença islâmica. Já o Hadith ele é aquilo que Maomé, os amigos de Maomé, mais à frente os teólogos, compilaram o que Maomé fez e o que Maomé fazia, e mesmo aquilo que ele pensava foi coletado por alguns. Então, essa coletânea nasceram os livros, que são os Hadiths. E o Bukhari, o teólogo Bukhari, aquilo que ele coletou, que tem nos dias de hoje traduzido em inglês, em alguns outros idiomas, é seguido, é uma fonte que os muçulmanos reconhecem. Ok? Então, nós temos aí o Alcorão, o Hadith, mas também existe a biografia, que foi escrito muito tempo depois, a biografia de Maomé. Na biografia de Maomé, chamada de Sira, trabalha-se muito as ações bélicas, as batalhas em que Maomé ele coordenou, ok? Não podemos esquecer que nós temos aí dois períodos importantes na história do Islã, um período onde a revelação ocorre em Meca, e depois essa revelação começa a gerar problemas internos, o Maomé é expulso, vai para uma cidade, vai para Medina, Medina recebe muito bem ele também resolve alguns problemas internos de Medina, e ele acaba se tornando um líder ali, e aí você tem, quando você abre o Alcorão, você vai ver textos que foram revelados em Meca, são textos mais pacíficos, e depois você vai ver textos que foram revelados quando Maomé estava em Medina, que são textos mais militarizados. A gente nota essa diferença. Mas, de uma forma geral, nós podemos observar aqui que o Alcorão representa, fala de teologia, das doutrinas islâmicas, 14% só. 64% do conteúdo do Corão fala para combater os infiéis, os kafir. E fala sobre jihad no contexto de guerra, para a expansão do Islã, seja do que jeito for, 24%. Já o Hadith, 60% influencia do Hadith, influencia a teologia. A teologia islâmica, 60% vem do Hadith. A teologia islâmica, 14% vem do Alcorão. Mas ela fala também 37% sobre kafir, sobre os infiéis, e também sobre a expansão do Islã, o jihad. Já quando a gente olha a Sira, a biografia, você vai ver que ela tem pouca influência na teologia islâmica, mas uma grande influência na expansão do Islã, através das batalhas, e 81% falando dos kafir, dos infiéis. Qual é a punição? Como devemos tratar os infiéis? Isto não é cogitação, isso são fatos reais, e aí nós podemos dizer que só é possível compreender o mundo islâmico, a teologia islâmica, se nós olharmos o que reflete isso nos dias de hoje, na mão de teólogos moderados ou na mão de teólogos devotos e aqueles que são devotos, fundamentalistas e até radicais. Então, nós temos aí uma tríade que, dependendo da interpretação, vai ter moderação ou vai ter expansão do Islã através de guerras sangrentas.
Bom, falamos da importância da tríade no pensamento, né, nas ideologias extremistas, dos radicais extremistas e terroristas do passado e os contemporâneos. E não tem como não mencionar, deixar outra vez claro que o que os terroristas muçulmanos fazem, eles não representam o 1,9 bilhão de muçulmanos. Deixar muito claro isso, ok? Estou dizendo que nem todos os terroristas muçulmanos, nem todos os muçulmanos são terroristas. A maioria não é. A maioria não é. Mas não tem como não falar sobre isso. E nós falamos anteriormente que nós temos aí as fontes importantes, são as fontes que vêm do Alcorão, fontes que vêm do Hadith e fontes que vêm da biografia de Maomé. Então, por exemplo, o Alcorão fala 24% sobre expandir o Islã, a jihad. A Hadith, o que Maomé fez e o que Maomé pensou, fala 21% sobre a jihad, a expansão do Islã, né? Mas também, 67% a biografia de Maomé fala sobre o jihad. Então, é importante a gente ter em mente que ah, tanto a jihad e tanto essa questão de quem são os infiéis do Islã, os kafir, o que fazer com eles, essas três fontes têm bastante informação sobre isso. Aí vai depender do teólogo, quem está fazendo a exegese desses textos, ok? Então, só para a gente ver algumas fontes corânicas, nós precisamos falar primeiro do que significa abrogar, abrogação no Alcorão. Então, é importante ver que o conceito de abrogação no Alcorão é que Alá escolheu revelar alguns textos que superam outros textos. Então, você tem aquilo que foi anulado, um verso que foi anulado por outro verso. E tanto o verso anulado quanto o verso que anula, ambos estão dentro do Alcorão. Esta é uma definição islâmica para justificar contradições encontradas no Alcorão. Então, um texto que é usado é a Sura 2 e o verso 106. Sura é capítulo e Aya é verso. Então, a Sura 2, Aya do 106. Alguns falam Surata também, tá? Não anulamos nenhum versículo, nem fazemos com que seja esquecido por ti, sem substituí-lo por outro melhor ou semelhante. Ignoras, por acaso, que Alá é onipotente? Na cabeça do muçulmano, quando a gente mostra textos no Alcorão, por que esse texto está dizendo que é para orar em direção a Jerusalém? E por que depois aparece lá dizendo que é para orar em direção a Meca? Qual texto está certo? Vocês entraram em contradição. Então, os muçulmanos usam este recurso dentro da explicação na teologia islâmica para dizer que existem versículos que foram abrogados por outros. Mas Deus assim quis, porque Ele é onipotente, que continuasse no mesmo livro. Ok? Então, nós temos três tipos de abrogação. É bom entender, então, tem dois termozinhos importantes. Um chamado de mansur. Mansur é o texto que foi anulado ou abrogado. Eles não gostam de dizer que foi anulado. E aquele que vem para anular é o nasir. Nasir é aquele que anulou, ok? Eles dizem que existem três tipos, a teologia islâmica diz que existem três tipos de abrogação. O primeiro tipo são palavras e as ordens, ambas foram canceladas. O segundo são palavras foram abrogadas, mas as ordens permanecem as mesmas. As palavras foram abrogadas,
mas as ordens para se fazer permanecem a mesma. E também, ordens foram canceladas, mas as palavras permanecem. Então, a gente não é tão simples o conceito, mas o que eu quero mostrar para vocês, que não é o objetivo aqui estender muito, mas é falar sobre que existem textos que foram cancelados e outros que textos que substituíram os outros. Deixa eu dar um exemplo de um texto para vocês, um que está no capítulo 9 e no verso 29, e ele anula um outro, ele anula o 209. Então, existe uma lista na teologia islâmica, existem os textos, os Nasir e os textos Mansur. Então, o que eu quero dizer aqui é que o 929, ele é um Nasir, ou seja, ele vai para anular outro. Quem é o que foi anulado? O que foi anulado é chamado de Mansur. O que foi anulado é o 209. Então, vamos ver primeiro, vamos ver aí aqui os textos. Olha, o 929, que é o texto que vai para anular, ele diz o seguinte: combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo final, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, até que paguem de bom grado a jizya, que é uma taxa ou tributo pago quem não é muçulmano que vive dentro de maioria muçulmana, dos países de maioria muçulmana, e se sintam submissos. Então aqui, combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião, que no caso para eles é o Islã, e, e até que paguem uma taxa para poder viver na nossa terra aqui. Então, esse é um texto em que deixa claro que esse texto vem para anular um outro. Qual é o texto que foi anulado, mas que continua no Alcorão? Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade, depois de ter desacreditado, apesar de lhes ter sido evidenciado a verdade. Tolerai e perdoai até que Alá faça cumprir os seus desígnios, porque Alá é onipotente. Então, esse texto aqui, ele estava dizendo o seguinte, que olha, tolerai e perdoai os adeptos do livro, que são cristãos, são Ahl Kitab, que são cristãos e muçulmanos. Perdoe eles porque eles são ignorantes, eles estão na incredulidade, eles são da jahiliya, né? Eles são jahili, ignorantes, mas tolerai e perdoai até que Alá faça cumprir os seus desígnios. Deixa para Alá fazer o que tem que ser feito. Esse texto foi, segundo a tradição islâmica, foi anulado e permanece esse: combatei aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo, nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram. Ou seja, dependendo da interpretação islâmica, dependendo do teólogo islâmico, se ele for radical, se ele tiver uma mente radical, e se ele for um teólogo que leu o Alcorão sem interpretação, né, literalmente, ele vai trabalhar exatamente a ideia de combater. E aí o texto para combater e a interpretação que os teólogos dão para combater, os moderados dizem que é combater por palavras, mas os radicais dizem que é para combater com forças e o que for necessário fazer. Então esse é um exemplo de um primeiro problema que nós temos quando nós olhamos as fontes do Alcorão. Nós pegamos textos do Alcorão e dependendo de quem é o teólogo, a pessoa que está seguindo, eu sigo o teólogo tal teólogo muçulmano disse isso, aí eles vão tentar trazer uma ideia moderada ou trazer uma ideia mais radical. Por isso que a gente sempre diz que no Ocidente há muitos muçulmanos, sheiks e nominais também, e, e muçulmanos, né, mais nominais, eles tentam dizer sempre a ideia de que esse texto não significa isso, esse texto foi para aquele período, esse texto não é para agora, a mulher não é subjugada, como está escrito no Corão em vários textos, mas a mulher é assim, 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 nós honramos a mulher. Então, existe, só que os radicais não consideram esses muçulmanos moderados como verdadeiros muçulmanos. Os radicais dizem que os muçulmanos moderados são jahili, são ignorantes, não são os verdadeiros muçulmanos. Então, é um livro, o Alcorão, tem o Hadith, né, que são as fontes primárias, e dependendo da interpretação desses livros, pode sair
coisas pacíficas ou pode sair guerras. E, infelizmente, o Hamas bebe desse lado, da guerra, combater através da guerra. Esse é um primeiro ponto que eu queria falar sobre a importância dos textos corânicos, porque existe essa questão da abrogação. Portanto, nós temos aí o Alcorão. Do Alcorão existem versos de paz, existem versos de guerra. O Alcorão existem interpretações que são interpretações pacíficas e outras interpretações de guerra, dependendo se o muçulmano ele é moderado ou modernista, ou se ele é tradicionalista ou radicalizado. Então, quando nós olhamos, os muçulmanos moderados, eles estão com uma batata quente na mão, porque tem vários textos no Alcorão que falam sobre violência. O que eles tentam fazer é dizer que vários desses textos foram abrogados. Não é para fazer, nos dias de hoje não se faz. E era para ser feito, e quando fazia, era lá atrás. Então, os modernistas buscam o espírito do Islã dentro dos textos, rejeitando muitos, escolhendo alguns, de preferência os textos de paz. E a arte do ijtihad, acreditando que o Islã é uma entidade viável e modernizada para os dias de hoje. O ijtihad é uma parte que a gente conversa, discute na teologia islâmica, que há formas de interpretações do Alcorão. Então, usando a arte do ijtihad como se fosse uma exegese mais pacífica, no caso dos moderados. Bom, por exemplo, né, o texto 256, o moderado, quando lê, não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. Então, muitos dos muçulmanos moderados, nos dias de hoje, ele diz que Islã verdadeiro não questiona a questão de religião, cada um tem a sua, a gente não vai ser violento, nós não queremos criar problema, você segue a sua, siga a minha. Então, muitos moderados dizem isso, ok? Por exemplo, o capítulo 109, a Sura 109, de 1 a 6, diz assim: Dize, ó incrédulos, não adoro o que adorais, nem vós adorais o que adoro. Jamais adorarei o que adorais, nem vós adorareis o que adoro. Vós tendes a vossa religião, eu tenho a minha. Então, esse é um texto selecionado. Quando você encontra muçulmanos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo querendo islamizar, eles usam esses pontos. Eles dizem que é por aí. A coisa é, né, como diz um repórter, ela é suave na nave. Suave na nave. Né? Então, só para gente lembrar aqui, nós falamos que no Alcorão existem suras Meca, que são mais pacíficas, cerca de 90 delas, e 24 suras, aproximadamente 24, são suras Medina, que foram escritas quando Maomé já estava em Medina, onde os textos são mais militarizados, mais de guerra, mais violentos. É um chamado ao jihad. Né? Com relação ao jihad, quando você fala com um muçulmano moderado, ele fala que jihad tem vários tipos, e um dos jihads que eles praticam é o jihad através defender o Islã, é através da conversa. Não existe violência nem terrorismo. Porém, os grupos fundamentalistas, os radicais, quando leem jihad, lê combater com violência. Não é? Por exemplo, falando dos moderados, a Kahina Barlu é uma imã. Quer dizer, até pouco tempo atrás, não se pensava na ideia de ter na mesquita uma mulher como imã. Então, os moderados, eles trabalham um feminismo, defendem um feminismo islâmico, trabalha essa ideia. Na verdade, são formas também de angariar, né, adeptos, trazendo uma coisa leve no Islã, né? Mas também isso é uma forma de expansão do Islã, a Dawa. Ao defender os direitos das mulheres e a liderança dentro de um contexto islâmico, os muçulmanos modernistas, os moderados, né, estão demonstrando sua crença na adaptabilidade e relevância do Islã nos dias de hoje. Então, eles defendem os moderados,
Eles defendem essa adaptabilidade do Islã para a sociedade moderna. E eles têm realmente, muitos têm se convertido através dessa ideia moderada do Islã. Agora vamos falar do grupo que pertence aí o Hamas, que pertence ao Boko Haram, o Al-Shabaab, Al-Qaeda, o Estado Islâmico. São os fundamentais, os fundamentalistas, não é? Então já mantém-se firme há 1400 anos a tradição. Eles querem impor o Alcorão, o Hadith e a Sira, o Tafsir, o Tarikh e o Sharia para os dias de hoje. Ou seja, todo tipo de literatura, todo tipo de comentário, as leis, tudo para os dias de hoje. Ou seja, voltar lá para os primórdios e trazer do jeitinho que era lá no início, no tempo de Maomé, para os dias de hoje. Quando a gente olha o Alcorão, a gente vê chamada de suras espada. A gente vai ver cerca de 149 versos em que trazem essa ideia de uma expansão do Islã ou de uma defesa através da espada. Então, este é uma batata quente e fica na mão dos muçulmanos moderados para tentar explicar o que a gente faz com esses textos de violência. A gente vai dizer o que para as pessoas no dia de hoje. Então você tem aí, combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsais de onde vos expulsaram. Aqui, porém, se desistirem, saber que Deus é indulgente e misericordioso. Né? Então, essa Sura 2, de 190 a 193, coloca aí, combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os inimigos. Ou seja, para quem veio para o nosso lado, vocês param de combater. Já são dos nossos, já são amigos. Os que não forem, continuem combatendo. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, a Sura 5:33, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra. É que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Então você decepa ele agora, e no outro mundo, quando ele for lá para o inferno, ele vai carregar ali, vai ser eternamente castigado. Né? Então esse é um texto que está no Alcorão, e depende de como interpretam o texto. Bom, então, na verdade, você tem três linhas interessantes quando você vê o Alcorão. Ele trabalha três linhas. Uma, ou você é mu'minun, ou você é muçulmano, ou seja, você segue o profeta Maomé e Alá, então você é um crente, ou você é um que não acredita no que Maomé disse, nem que Alá é o único Deus. Então, você é kafir, ou kafirun, né? Então, cristãos e judeus entram na categoria kafir. Então, a gente sabe que tem vários textos ali na Sira, no Alcorão, no Hadith, que fala o que fazer com kafir. Se você acredita que Maomé não é profeta, mas não pronuncia para não desagradar, você é um cara esperto, né? Você é um zimmi. Você é um zimmi. Então também tem punição para os zimmi. Então são três categorias de pessoas que no Islã eles classificam. Ou você é mu'minun, ou você é kafirun, ou você é zimmi. Bom, sobre o kafirun, nós já vimos lá, né, que quantos por cento fala no Alcorão, no Hadith, na Sira, mas alguns exemplos. Os kafir pode ser decapitado, amaldiçoado, pode ser aterrorizado, pode ser ter os dedos cortados, pode ser decapitado. O muçulmano não deve andar com o kafir, ele não deve ser amigo. Ou um kafir pode ser atacado, e fala também da penalidade para as pessoas do livro, né? Que no caso são kafir e os judeus e cristãos. Agora, um texto que eu queria deixar aqui para vocês, que eu acho importante nós falarmos aqui, é um texto que está na Sura 8, verso 60. Em português, e também nos outros francês, inglês, chinês também, está dizendo o seguinte, ó: mobilizai tudo quanto dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso. Intimidar quem? O inimigo de Deus e vosso inimigo também,
e se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Deus bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Deus, ser-vos-á retribuído, e não sereis defraudados. Esse é um texto muito chave, e eu quero falar um pouco sobre ele. Esse texto, ele mostra uma palavra lá no árabe, só que traduzido para o português e para as outras línguas ocidentais de uma forma mais branda. No árabe, este texto é intimidar, estar aqui. Turhibuna, 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 traduzindo é intimidar, coisa mais leve. Então, quando você pega o texto aqui, ó, no original, ele está aqui, ó lá. Turhibuna, turhibuna bihi, né? Al-khayli, al-khayli, turhibuna bihi. O problema é que a palavra turhibuna é fazer terrorismo. Não é assustar, não é intimidar. E essa palavra turhibuna, rahaba, essa origem do ra, ha e o ba, tem a ver com terrorismo, terror. Quando a gente olha as notícias do Al Jazeera, da CNN em árabe, da BBC em árabe e outras fontes, quando vai falar de atentado terrorista, de ações terroristas, o verbo que eles usam é o verbo de raiz rahaba, de onde vem turhibuna. Então, esse é um problema. Na tradução está leve, mas no original dá a ideia de fazer terrorismo. Então, aqueles que têm uma mentalidade dos tradicionalistas, uma mentalidade fundamentalista radical, eles vão olhar esse texto não para dar um sustinho, mas para fazer terrorismo. Então, esse é um dos textos em que traz alimenta a ideia de expandir o Islã através do turhibun, do turhib, do rahb, que é fazer terrorismo. Ok? Então, essas são as fontes aí do Alcorão que eu acho importante, lembrando aí dos versos, né? Mas eu acredito que esse aqui para mim é o mais importante. Está aí no 860, em que fala intimidar, porém, no original é mais forte que isso. É fazer terrorismo, sim. Sobre as fontes do Hadith, né? As fontes que alimentam os extremistas, né? Primeiro falar sobre o Hadith. O Hadith ele é uma coletânea daquilo que Maomé fez, daquilo que ele falou, até mesmo daquilo que ele pensou. Os amigos de Maomé, né, tinham tudo isso, isso era oral, depois foi passado para o papel, e bem mais à frente, teólogos islâmicos resolveram coletar tudo aquilo que Maomé fez e falou e pensou, e colocar na forma de livro, que aí então nós temos os hadiths. Então existe o hadith de Bukhari, que foi um teólogo o que ele coletou é muito confiável. Existe um outro chamado Muslim, também, são os dois mais confiáveis dos hadiths. E existem outros hadiths, Tirmizi, Abu Daud e outros mais. Porém, esses dois são os mais importantes. Então, se você quiser saber sobre aquilo que Maomé fez e falou, que já está no formato de livro, o hadith do Bukhari e o hadith do Muslim são os mais aceitos na comunidade muçulmana sunita, ok? Vamos ver alguns exemplos do que tem ali no hadith. Por exemplo, o volume 1 diz assim, 135, né? Então nós estamos falando aí não do Alcorão, do hadith, né? Muhammad disse: a pessoa que participa em batalhas sagradas na causa de Alá e nada o obriga a fazê-lo, exceto a fé em Alá e em seus apóstolos, será recompensado por Alá por uma recompensa ou espólio, se caso sobreviver, ou será admitido no paraíso, né, se for morto na batalha como um mártir. Então, é um texto que incentiva morrer em prol do Islã, em prol de Alá. E se eu não tivesse achado isso difícil para meus seguidores, não ficaria atrás de qualquer saria, que é a unidade do exército, indo para a jihad. Teria adorado.
ser martirizado na causa de Alá e então vivificado. Ou seja, eu morro na causa de Alá, mas eu continuo vivo na mente das pessoas. E então martirizado, e então vivificado, e então novamente martirizado em sua causa. Então isso aí está nessa parte do Alcorão aí, do Hadith, tá? Essa parte aí do volume 1, 35. Se a gente for lá para o volume 4, 73, você vai ver lá, Muhammad diz, saiba que o paraíso está sob as sombras das espadas. Já o volume 4, 49, Muhammad disse, na noite passada, 2 homens vieram até mim em um sonho e me fizeram subir em uma árvore e então me admitiram em uma casa melhor e superior, a melhor que eu nunca vi. Um deles disse, esta casa é a casa dos mártires. Então, é uma casa maravilhosa, uma casa boa, e vale a pena você ir. E aqueles que morreram em causa de proteger o Islã, pelas causas de Alá. Então, observem só que são textos em que teólogos muçulmanos radicais usam para alimentar, né, para pastorear os radicais, né? O volume 4, o 41, diz Abdullah bin Masud disse, eu perguntei ao apóstolo de Alá, ó apóstolo de Alá, qual é a sua melhor ação? Ele respondeu, oferecer as orações em seus horários fixos anteriores. Eu perguntei, o que vem a seguir em bondade? Ele respondeu, para ser bom e zeloso para com seus pais. Eu ainda perguntei, o que vem mais a seguir? Aí ele respondeu, participar da jihad pela causa de Alá. Então, participar da jihad pela causa de Alá. Isso está escrito no Hadith, ok? Então, esse é interessante a gente deixar claro para vocês aí que o Hadith tem várias fontes aí que, dependendo de quem pega e interpreta, vai trazer com vai ser aí um incentivo, um catalisador para promover a expansão do Islã através da violência. E nós temos então a tríade, né, o Alcorão, o Hadith e também a biografia de Maomé, que foi escrito bem tempos depois que Maomé morreu, com certeza. A melhor tradução que tem é a tradução do Ibn Ishaq. E então essa sura é a mais famosa de todas. Existem outros livros que falam sobre a vida de Maomé. O que fala a Sira? As Siras, elas falam a Sira fala basicamente da caminhada de Maomé, dando a ênfase às batalhas que Maomé teve. Ele já está em Medina, né? Então ali que ele recebe as revelações de combate, segundo a crença do Islã. E aí tem fontes interessantes para a gente olhar, que estão aí na Sira. E vamos observar aqui, né? Existem 3 batalhas interessantes falados aí na biografia de Maomé, e eu queria falar na batalha de Banu Qurayza, no ano 627. Falo da batalha de Badr, da batalha de Banu al-Nadir e da batalha de Banu Qurayza. Então, quando você lê a biografia de Maomé, você vai ver aí falando dessas batalhas. O que a Sira fala da batalha de Banu Qurayza? Então, a gente vai ver aqui uma ideia. Então, olha só. Então a tribo Banu Qurayza se rendeu e o apóstolo os confinou em Medina, no bairro de Dular Harith, uma mulher de Al-Najjar, uma mulher de Al-Najjar. Então confinou em Medina, no bairro, né, essa mulher aqui que recebeu. Então o apóstolo foi ao mercado de Medina, que ainda é seu mercado hoje, a tradução aí, cavou trincheiras. Então, ele mandou chamá-los, aqueles que estavam da tribo de Banu Qurayza, e se rendeu, né? E ele decepou as cabeças naquelas trincheiras à medida que eram trazidas para ele em grupos, em lotes. Então, o que o Maomé fez? Ele ganha a batalha, ele entra nessa região, as pessoas se rendem e ele faz uma vala e ele vai chamando os prisioneiros ali e ele vai cortando a cabeça daqueles que vinham chegando. Então, foram decapitados. Entre eles estava o inimigo de Alá, Huyai Akhtab e Kab Assad, seu chefe. Diz o texto, eram 600 ou 700 ao todo, embora
Alguns calculem que seja 800, 900. Como estavam sendo levados em grupos para o apóstolo, eles perguntaram a Acabe o que ele achava que seria feito com eles. Ele respondeu: você nunca vai entender. Você não vê que o invocador nunca para e aqueles que são levados não voltam? Por Alá é a morte. Isso continuou até que o apóstolo acabou com eles. Então, esse texto está dizendo o seguinte, que judeus que pertenciam, lembrar que existiam vários judeus que moravam na Península Arábica, ali já há alguns 4, 5 séculos. Muitos deles fugiram lá tempos atrás, do ano 70, a dispersão dos judeus. Muitos foram para a Península Arábica, ficaram ricos, com posses. O que se sabe é que Maomé tentou convencer os judeus a seguirem a nova religião. Os judeus eles não abriram mão, continuaram seguindo, fazendo as orações em direção a Jerusalém e seguindo o judaísmo. E isso, quando Maomé ele entra nessa tribo dos judeus, ele já sabe que eles não vão se curvar, não se curvaram diante da nova religião, não se tornaram seguidores, não se tornaram mu'minun, continuaram kafir. E o que a gente sabe é que cerca aí 600, 700, alguns dizem 800, 900 foram decapitados. Foi feita uma vala e cortaram a cabeça de todos eles. Então isso é o que conta aí. Bom, indo para as considerações finais, nós falamos das fontes de teólogos islâmicos, do Ibn Taymiyyah, falamos do Said Qutb, depois nós fomos para as fontes dos livros. Falamos das fontes do Alcorão, as fontes do Hadith e as fontes da Sura. Então, algumas considerações finais. A maioria dos muçulmanos não tem mentalidade radical, mas estão abertos a mudar de ideia. Não esqueça que sextas-feiras eles vão para as mesquitas, eles ouvem os imãs, os sheiks pregando. Dependendo da cabeça do sheik e da mensagem, eles vão tender para uma linha mais moderada ou para uma linha mais radicalizada. O Alcorão traz textos de paz e textos de guerra. Então isso é muito complicado, porque depende da mão de quem cai. Ele vai dar prioridade para a paz, para ser mais moderado, para aplicar o Islã para os dias de hoje, ou aplicar o Islã para os dias de hoje, mas através da expansão, através da guerra. Bom, o Hamas bebe dessas fontes. O Hamas bebe de Ibn Taymiyyah. O Hamas bebe de Said Qutb. O Hamas bebe desses textos corânicos, desses textos do Hadith e desses textos que nós mostramos da Sira. Agora, como cristão, como igreja, é importante nós sabermos isso. Primeiro, para sabermos que não há negociação em dizer que, a não ser dizer que o Hamas é um grupo terrorista, sim. Entender que o Hamas não representa os árabes. O Hamas não representa os palestinos. É um grupo, eles são muçulmanos? São. Mas representam todos os muçulmanos? Não. E é uma ideologia. Uma ideologia só se combate com outra ideologia. Então, como cristão, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder da oração. Eu creio que pessoas são transformadas quando elas entram em contato com a palavra. Eu creio que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu digo que amar ao inimigo, esse amor bíblico, é o único caminho para a gente construir essa teologia da reconciliação, uma teologia de paz, uma teologia acreditando na transformação. Deus está trabalhando, Deus está salvando membros do Estado Islâmico, membros do Boko Haram, membros do Al-Shabaab, membros do Al-Qaeda e membros do Hamas. Esta é uma realidade. Então, nós temos que fortalecer as nossas orações. Não cabe a nós sermos a favor de A ou de B politicamente, mas sabemos da realidade, sim, que há uma guerra entre Israel e o Hamas. Não Israel contra os árabes, não Israel contra palestinos. Então, a ideologia só se combate com outra ideologia. Então, orar e pedir a Deus que as pessoas que estão próximas desses homens radicalizados, que fazem as ações, ou que pensam em fazer, que Deus coloque cristãos, que nos coloquem próximo a essas pessoas e que nós possamos mostrar
o amor, esse amor incondicional, o Deus que ama, o Deus que converte, o Deus que transforma o coração. Então, essa tem que ser o nosso papel como igreja. Então, ideologia só se combate com ideologia. A nossa ideologia é Cristo. A nossa ideologia é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa ideologia é que Deus amou o mundo. Deus ama a todos os pecadores. Ao contrário de Alá, no Islã, que ama somente as pessoas que fazem o bem e que não fazem transgressões. O nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus, ele vem ao encontro. Adão, onde você está? O nosso Deus, ele traz o cordeiro para que Abraão não sacrificasse Isaac. O nosso Deus, ele traz uma solução para Moisés, para colocar sangue nos umbrais da porta, para o anjo da morte, quando passar, não entrar na casa e não levar, não ceifar a vida dos primogênitos. Então, nós estamos falando de um Deus que vem ao encontro. O nosso Deus é um Deus que vem ao encontro. Quando João Batista está batizando ali, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício, né? O homem que passou por esse mundo, 100% homem, 100% Deus, em que não pecou, em que morreu na cruz por nossa causa, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu, quando estive em Israel, eu estive ali no túmulo e olhar aquele túmulo vazio e pensar que toda a minha vida foi mudada por causa desse túmulo vazio. Deus abençoe.